Fala galera, beleza? É, Mais uma videoaula para vocês. Essa aqui vai ser uma homenagem à minha turma de Direito e eu vou estar falando aqui um pouco sobre a República Velha, pouca coisa do que eu sei, do que eu aprendi no ensino médio, com um trabalho de pesquisa também. Vou tentar ajudar vocês aqui em algumas coisas, alguns pontos. É bem um resumão mesmo, não vou me aprofundar muito no assunto, porque é um assunto, se você for olhar, bem extenso. Teve vários momentos ali que foram marcantes, mas que eu vou ter que dar uma reduzida porque isso aqui é um resumo para a prova, né? Talvez te ajude também, que está me assistindo no YouTube. Então, vamos começar aqui com o princípio aqui da República Velha. Para a gente entender isso, como é que foi essa lógica desse acontecimento, a gente tem que nos situar, né? E entender o que foi esse processo histórico. Primeiro é necessário a gente entender que o Brasil ele vinha passando por um período de instabilidade, onde era império ali, era governado por Dom Pedro, né? Toda aquela situação, 300 anos depois da chegada dos portugueses, e fazia ali um movimento para tá formando ali uma república, né? Então a gente vê que a primeira república, chamada também de República Velha, em oposição à República Nova, que é o período posterior de Getúlio Vargas, então ela surge. Mas em que momento ela surge? Ela surge em 15 de novembro de 1889 e durou até a Revolução de 30, né? Então foi um período bem extenso, né, de 41 anos, não, 51 anos, né? Ou melhor, 41 anos, estou ruim de matemática, 41 anos, onde ali foi o princípio da República. O que nós vivemos hoje começou tudo ali. E como é que começou? Antes a gente tem que ter ciência de um fato interessante aqui, principalmente para a gente que está estudando direito, com relação ao Código Criminal da época. O Código Criminal de 1830 definia que era crime grave tentar qualquer coisa contra o imperador. Né? Aqui tá até essa lei aqui para vocês estarem dando uma notadinha, que pode estar caindo na prova. Todo esse material que eu tirei de material disponibilizado pelo meu professor de História, e também está disponível no Wikipedia. Tá? Então, tudo que vai cair aqui está no Wikipedia, e a internet é uma grande fonte de pesquisa para a gente também. Só toma cuidado para ver se realmente os fatos aí são condizentes. Aí fala aqui que os crimes têm a pena de prisão, trabalho por 15 anos e tal, falando coisa de lei. Aqui, de quem atentar contra o imperador, quem tentar tirar ele do trono, né? Então nós vemos um momento aí que houve então essa deposição do imperador, né? Houve uma revolução para que isso acontecesse. E durante o governo provisório, instalado em 15 de novembro de 89, foi decretada a separação entre Estado e Igreja. O que é isso? Estado laico, né? Vamos tá pensando nisso aí. Mas não vamos entrar no mérito, né? Aí um fato aconteceu, que todos os imigrantes foram legalizados, né, e tudo mais, mas só a título de curiosidade também. O próximo aqui fala que a família imperial brasileira foi banida do território brasileiro, só podendo a ele retornar a partir de 1920. Então toda a família real foi expulsa do país, chutaram eles aqui do Brasil, mandaram lá para Portugal de novo e instauraram a república. É isso aí. Em determinado momento então foi feita a Constituição do nosso país. É importante frisar aqui que essa Constituição ela foi um marco na história do nosso país. A promulgação da Constituição Brasileira de 1891 aconteceu em 24 de fevereiro de 91. O autor dela, nosso honradíssimo Rui Barbosa, foi uma Constituição extremamente inspirada na Constituição dos Estados Unidos e tinha uma base muito forte do positivismo do nosso amigo Augusto Conte. Isso aí. Somente em 21 de abril que o povo brasileiro pôde livremente escolher, através de um plebiscito nacional, o sistema de governo. Seria, no caso, presidencialismo ou parlamentarismo. O parlamentarismo que a gente vê, por exemplo, é igual lá na Inglaterra, né, onde tem a rainha representando, mas o governo é parlamentar e tudo mais, que não vem ao caso também. E o povo escolheu presidencialismo, né? A escolha popular de ampla maioria, 84% dos votos válidos. Então, a partir daí, a república realmente foi decretada, embasada na Constituição. Para lembrar que só pelo plebiscito que passou a valer então aí a
a legalidade do sistema de governo. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente estabelecido no país. Foi conhecido como a República da Espada, né? Onde os militares eles assumiram o poder. Seu governo foi marcado por crises econômicas e movimentos contra a sua forma autoritária de governar. Então já começou um clima meio instável ali, né? Isso é interessante a gente ressaltar. Em 91, o Congresso Nacional exibiu um conjunto de leis que visava a redução do poder do presidente Deodoro, que havia declarado estado de sítio. Então o governo do Deodoro da Fonseca estava em decadência. Né? Ele viu um momento político muito ruim do país e ele tinha caído em desgraça ali com toda a população. Então ele sai, né, após pressão dos militares, ele renunciou ao cargo. E quem assumiu? Floriano Peixoto. Fez grandes coisas também não. Tentou agradar o povo, mas foi na mesma bosta aí. A República Oligárquica, né? Agora, partindo de outro momento, pessoal, desculpa assim, entrar assim, mas então nós vamos sair de um ponto para o outro. República Oligárquica. O que foi República Oligárquica? Que aconteceu de 94 a 1930, né? Até o fim da República Antiga. O poder político federal ficou nas mãos das oligarquias cafeiras paulistas e mineiras. São Paulo e Minas então passaram a dominar o cenário político nacional. Instauraram ali a sua ordem e dando-se o resto do país. Eles que estão mandando. Então a gente vê aí esse ponto. E o que acontece? São Paulo era um grande produtor de café e Minas era um grande produtor de leite. Então deu-se aí o que nós chamamos hoje de política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais dominaram o governo federal na maior parte desse período, de 94 a 1930. Próximo tópico. A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais. Oligarquia significa domínio, poder, tá? E o governo federal para que houvesse uma alternância de poder entre políticos. Ou seja, um ano São Paulo dominava, outro ano Minas dominava. Enquanto São Paulo mandava um candidato, seria presidente, Minas mandava um vice-presidente. E assim ia sucedendo, né? Até que, ou melhor, fazendo um acréscimo aqui, para garantir que o resultado da votação seja de maneira desejada pelos articuladores da política federal, utilizavam-se de diversas ferramentas. Entre elas, o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Vamos parar para pensar nesse ponto aqui um pouquinho. Era uma época totalmente repressora e via-se um coronelismo. O que acontece com o coronelismo? O país ele tinha um poder forte na agricultura ainda. A agricultura era a base para o governo, né? Para o domínio do país, domínio financeiro. E grandes coronéis, pessoas ricas que detinham fazendas, eles emanavam poder, né? E eram de grande influência para as pessoas que moravam ao redor dele ali. Então, o que acontece? Através do coronelismo, que é a imposição da imagem do coronel, o coronel em si, a imagem dele, às vezes carismática, às vezes não, ele fazia com que as pessoas que moravam ao redor ali aderissem às práticas políticas dele, de forma coerciva ou não. Na maior parte das vezes coerciva, pelos seus capatazes ali, né? Os capatachos, vamos dizer assim. E eles obrigavam as pessoas ali, às vezes até fisicamente, a votar no candidato que o coronel queria. Se não votasse, às vezes até morria. Porque isso até é homicídio, né? O voto de cabresto, que é isso que a gente falou, e que é a política dos governadores, que nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque não faz necessário, não. Se você quiser pesquisar depois, é legal. Então nós chegamos aqui ao fim da forma de governo, né? Que é o fim da República Velha. Como é que se iniciou esse processo? A política oligárquica, do café com leite, ela foi quebrada pelo nosso saudoso Washington Luiz. Quem que era esse cara? Era um paulista, apoiou a presidência, outro paulista, Júlio Prestes. Com essa indicação, rompeu o pacto de revezamento entre paulistas e mineiros. Aí, meu filho, virou bagunça. Por quê? Até aí tava legal. Tudo revezando, tudo naquela lenga-lenga. Só que aí esse cara, esse Washington Luiz, ele pirou o cabeção e resolveu não permitir que o candidato de Minas fosse eleito. E apoiou, então, o senhor Júlio Prestes. E aí começou a bagunça. Através da política dos estados de São Paulo e Minas Gerais, Arthur Bernardes foi eleito presidente em 1922. Ele recebeu um país em crise por causa das constantes rebeliões em virtude das agitações militares
e pelos primeiros feitos da crise depois da grande guerra, né, que aconteceu no Brasil. Antes de eu falar isso aqui, né, vamos explicar primeiro a questão do Washington Luiz aqui. Júlio Prestes foi eleito, né, que movimentou ali a grande massa contra o governo. O povo, então, a esquerda começou a se rebelar. Houve vários movimentos, inclusive o tenentismo, que é muito importante, Revolta dos Canudos, entre outros movimentos, que eu não vou estar frisando aqui, porque não é importante para nós nesse momento, para nós do direito, para você que está tentando entender um pouco melhor aí a República Velha, é bom você estar dando uma pesquisada mais sobre esses movimentos que, com certeza, é muito cobrado nas provas e nos concursos. Mas, enfim, em São Paulo, né, teve o movimento tenentista, que eles sublevaram-se na Revolução de 24. O Rio Grande do Sul e a Coluna Prestes iniciou a marcha que durou até 27, né? O Rio Grande do Sul ali e Minas compactuaram-se para acabar com o governo ali do senhor Júlio Prestes. O que acabou acontecendo? Em 26 assumiu Washington Luiz, que o lema, só um instantinho pessoal. O slide ficou um pouco fora de ordem aqui, então vocês considerem, por favor, aqui a questão do Arthur Bernardes, tá? Que isso foi antes da quebra aqui do Washington Luiz, dele ter bacalhado tudo. O governo do Arthur Bernardes foi trágico, não conseguiu fazer nada de bom, não deu certo, entendeu? Mas enfim, vamos aqui. Em 26 assumiu Washington Luiz, cujo lema era governar, abrir estradas. Foi um cara assim, carismático, né? Agradou muito ao povo enquanto ele foi presidente. Ao contrário do presidente antecessor, Arthur Bernardes, que foi uma bosta. Resumindo, ele foi uma bosta, não fez nada. Enfim, vamos falar depois que assumiu a presidência da República. Após indicar um outro paulista, a sucessão foi o que a gente falou no slide anterior, desagradou a oligarquia mineira, que se uniu a outros oligarquias que são do Rio Grande do Sul. Júlio Prestes, o indicado de Washington, conseguiu a vitória, mas ela não foi concedida. Por quê? Porque Minas declarou que havia fraude na eleição. Foi uma situação complicada. A situação piorou ainda mais quando o candidato a vice-presidente, o senhor Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado. Foi o vice de Getúlio foi assassinado em Recife. Aí eles colocaram a culpa em cima da galera do governo e houve uma mobilização quase que nacional contra o governo e aconteceu assim a Revolução de 30. Como os motivos dessa morte foram escusos, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usar em seu favor. Óbvio, ninguém é bobo. Política sempre foi e sempre será assim, minha gente. Jogo de interesse, manipulação, é desde o começo, né? Então, se a gente manifesta hoje, a gente tem que ter ciência que tudo começou lá atrás, né? Isso é uma acentuada indignação, portanto, aumentou e o exército, que era contrário ao governo vigente desde o tenentismo, se mobilizou a partir de 3 de outubro, também contando com os oficiais de alta patente, que antes era capaz do governo. Então agora eles também resolveram soltar as frangas, sair do armário e apoiou então o movimento de esquerda. No mês seguinte, dia 3 de novembro, Júlio Prestes foi deposto e fugiu, cagão, com Washington Luiz. E o poder então foi passado para Getúlio Vargas, iniciando-se a Era Vargas. Caraca, um assunto aí pra gente fazer outra videoaula, hein? Mas não sei se vai sair hoje não, pessoal. Um período de 15 anos que marcou a história do país. Então nós terminamos aqui o nosso momento República Velha. Agradeço a vocês. Eu faço algumas videoaulas, estou começando agora. No YouTube, nesse canal aqui, o Tudo em Um, você consegue ver algumas videoaulas, quer dizer, vai conseguir ver a partir de agora, porque essa é a segunda. Mas eu agradeço a sua atenção. Espero que tenha sido útil para meus amigos da minha sala aí. Sei que eu não sou um grande conhecedor, mas a gente tenta sempre ajudar um ao outro, né? Mas eu agradeço a vocês e agradeço muito também se vocês compartilharem esse vídeo. Ok? De qualquer forma, valeu galera, grande abraço, até amanhã, ótima prova para nós.